O exército dos Estados Unidos tentou expulsar este homem 8 vezes antes mesmo dele disparar contra o primeiro nazista. Jake MCNS não era o soldado que você encontraria em um cartaz de recrutamento ou em um manual de conduta de West Point. Ele era o pesadelo de qualquer oficial. Um paraquedista de 25 anos com o pior histórico disciplinar de toda a lendária 101ª Divisão Aerotransportada. Jake não engraxava botas, ignorava formações e tinha o hábito perigoso de questionar qualquer ordem que não fizesse sentido para ele. Para o alto comando, ele era uma anomalia, um homem incontrolável que desafiava a própria estrutura da hierarquia militar. Mas, em uma manhã nublada de junho de 1944, nos campos ensanguentados da Normandia, os generais perceberam que haviam cometido um erro estratégico de cálculo ao tentarem se livrar dele. Jake MCNS não era apenas difícil. Ele era exatamente o tipo de monstro que os aliados precisariam quando a lógica falhasse e o manual de guerra fosse rasgado pelo caos do combate real. Imagine a cena. Jake estava no topo de uma colina isolada com apenas 35 homens. Eles estavam famintos, exaustos e completamente isolados das linhas aliadas. Não havia rações K, não havia morfina, e o único rádio que possuíam era um pedaço de metal inútil. O desespero era tanto que seus homens vinham comendo grama para tentar enganar o estômago. À frente deles, cruzando os campos da França, uma força de 700 soldados alemães avançava com metralhadoras pesadas, morteiros e tanques Panzer. A situação não era apenas ruim, era matematicamente suicida. E como se o destino estivesse zombando deles, a única ponte que poderiam usar para escapar ou receber reforços tinha acabado de ser destruída por aviões americanos. Por um erro crasso de inteligência, os próprios aliados haviam selado a sentença de morte de Jake e seus homens. Eles estavam presos em um funil de morte. Às 7h22 da manhã, o silêncio da colina foi quebrado pelo som de um oficial alemão aproximando-se sob uma bandeira branca. Ele não vinha para se render. Ele vinha, quase com uma cortesia arrogante, exigir que os americanos entregassem suas armas. Do ponto de vista alemão, aquela luta já estava ganha. Eles tinham a água, tinham a munição, tinham os tanques e tinham o número. A rendição era a única escolha lógica para um oficial normal. Mas Jake MCNS nunca foi um oficial normal. Ele era um rejeitado que o exército tentou descartar por ser impossível de disciplinar. Ele olhou para o oficial alemão, olhou para seus 35 homens que pareciam fantasmas cobertos de lama, e deu a resposta que ecoaria pela história da 101ª Aerotransportada. Sem hesitar, sem consultar manuais, ele apenas disse: "Se você quer, venha pegar." Como um soldado com 8 advertências por insubordinação, que o exército tentou chutar para fora 8 vezes, se tornou o único homem capaz de quebrar uma força 20 vezes maior que a sua. Para entender o que aconteceu naquela colina, precisamos voltar no tempo e conhecer o homem por trás da pintura de guerra. Precisamos entender como a Grande Depressão e o ódio à autoridade criaram a arma mais letal que Hitler jamais esperou enfrentar. Para entender como Jake MCNS se tornou o homem que riu diante de 700 alemães, não devemos olhar para o treinamento militar, mas para as estradas empoeiradas de Oklahoma durante a Grande Depressão. Jake não foi forjado em academias de elite. Ele foi treinado pela fome e pela necessidade brutal de sobrevivência. Criado em uma família de 10 filhos, ele aprendeu que a vida não recompensava quem esperava educadamente. Ele aprendeu a caçar antes de saber soletrar e a atirar antes mesmo de ter idade para dirigir. Aos 19 anos, enquanto a maioria dos jovens ainda descobria o mundo, Jake já era um bombeiro correndo para dentro de prédios em chamas, acostumado a tomar decisões de vida ou morte em segundos. Quando Pearl Harbor foi atacado, Jake não se alistou por causa de discursos patrióticos inflamados ou promessas de medalhas. Ele se ofereceu como voluntário para os paraquedistas por um motivo muito mais sombrio e prático. Eles eram lançados atrás das linhas inimigas com grandes quantidades de explosivos. E Jake, desde cedo, tinha uma afinidade perigosa com coisas que iam pelos ares. O choque entre Jake e a disciplina militar foi imediato e violento. Jake MCNS vivia sob uma regra única: eu sigo ordens que fazem sentido. O resto, não. Logo na primeira semana em Fort Benning, um sargento tentou roubar sua ração de manteiga no refeitório.
Jake o avisou apenas uma vez. O sargento riu da audácia daquele recruta. No segundo seguinte, Jake quebrou o nariz do oficial com um soco certeiro. Aquele ato de insubordinação deveria ter encerrado sua carreira com uma corte marcial imediata. Mas aqui surge a primeira grande contradição de Jake. No mesmo dia em que agrediu um superior, ele estabeleceu o recorde mais rápido de todos os tempos na pista de demolição da base. Os instrutores estavam furiosos, mas estavam em choque. Jake era um desastre como soldado de parada, mas era um prodígio como máquina de guerra. Ele corria mais longe, carregava mais peso e atirava com uma precisão que deixava os veteranos humilhados. Quando um tenente perguntou por que ele não conseguia se comportar, Jake respondeu secamente: "Estou aqui para matar nazistas, não para engraxar botas." O exército dos Estados Unidos tentou expulsá-lo 8 vezes, mas sempre que a papelada estava prestes a ser assinada, alguém no alto comando percebia que precisariam de um animal como Jake quando a guerra ficasse suja. Em vez de mandá-lo embora, eles tentaram algo incomum. Isolaram Jake em seu próprio pelotão, na esperança de que ele não contaminasse o resto da 101ª Divisão Aerotransportada. Foi o erro mais produtivo da história militar. Sempre que surgia um soldado talentoso demais para ser dispensado, mas rebelde demais para ser controlado, os brigões, os contrabandistas, os lunáticos por explosivos, os oficiais suspiravam e diziam a mesma coisa: "Mandei-no para a MCNS." Jake acabou liderando 12 desajustados que ficaram conhecidos como os Filttirten. Os 3 imundos ali estavam homens como Jack Vomer, um mineiro que nocauteou 3 policiais militares simultaneamente; Charles Pla, um contrabandista poliglota que interrogava prisioneiros melhor que os oficiais; e Robert Cohn, que explodiu uma latrina militar apenas para estudar o padrão da explosão. Jake não estava formando bons soldados, ele estava formando uma matilha. Ele eliminou as saudações e as formalidades inúteis. Em seu pelotão, só havia uma regra: seja letal no seu trabalho ou saia. Eles se tornaram a unidade de melhor desempenho em todas as categorias de combate, terminando sempre no topo dos testes, exceto nas inspeções de uniforme, que eles ignoravam completamente. O exército não conseguia controlá-los, mas sabia que, quando o dia D chegasse, os 13 imundos seriam a ponta de lança que rasgaria o coração da ocupação nazista. Quando os Filttirten cruzaram o Atlântico no início de 1944, a reputação de Jake MCNS já havia chegado à Inglaterra como um aviso de tempestade. Para os oficiais britânicos, as tropas americanas deveriam ser o exemplo máximo de polidez, botas brilhando, saudações precisas e respeito absoluto às leis locais. Mas o que eles receberam foi uma matilha liderada por um homem de Oklahoma que via as regras britânicas como meras sugestões. A Inglaterra estava sufocada pelo racionamento. Carne, açúcar e manteiga eram tesouros raros, e a caça ou pesca sem licença nacional era um crime severo. Jake deu uma olhada nas pequenas e pálidas rações britânicas, olhou para seus homens famintos e anunciou sua opinião oficial: "Isto não é comida." Para Jake, as florestas de Yorkshire eram exatamente como as terras de sua infância, apenas com menos cobras e mais veados. Ele decidiu que seus homens precisavam de proteína para lutar uma guerra, e se o governo não daria, ele mesmo buscaria. Jake MCNS transformou o interior da Inglaterra em seu campo de caça particular. Ele não usava apenas rifles M1 Garand para abater veados. Ele usava cargas de demolição militar para pescar em rios britânicos, enviando ondas de choque que traziam peixes flutuando para a superfície em massa. Em poucas semanas, enquanto outras unidades passavam fome com rações de lata, o pelotão de Jake assava carne fresca atrás dos quartéis, infringindo cerca de 47 leis locais simultaneamente. O conflito atingiu o ápice quando um rico proprietário de terras marchou até a base americana, exigindo justiça porque soldados americanos estavam dizimando sua fauna e explodindo suas trutas. O comandante de Jake, exausto, o convocou para um interrogatório. Jake nem sequer pestanejou ao admitir o crime. "Sim, meus homens precisam de proteína se você quiser que eles matem alemães. Isso é ilegal. Perder uma guerra também é." Quando o oficial perguntou como deveria puni-lo diante de um processo legal, Jake deu de ombros e ofereceu a única moeda que possuía: "Você poderia me mandar em um salto suicida na França ocupada.
Eu não me importaria. Mais uma vez, o exército percebeu que não se pode punir um homem que vê o perigo como seu habitat natural. Junho de 1944. Poucos dias antes do dia D, enquanto a maioria dos soldados escrevia cartas de despedida, Jake e MCNS iniciavam um ritual que marcaria a história visual da Segunda Guerra Mundial. Ele raspou a cabeça, deixando apenas uma crista agressiva, um moicano. Depois, mergulhou os dedos em tinta branca e desenhou listras de guerra em suas bochechas. Não era uma brincadeira. Não era para as câmeras. Para Jake, aquele era o momento em que ele deixava de ser o homem de Oklahoma para se tornar o que a missão exigisse. Seus homens o seguiram, pintando caveiras e marcas tribais em seus próprios rostos. Um fotógrafo da revista Stars and Strips passava pelo local e capturou o momento. Aquelas imagens, de homens que pareciam guerreiros de uma tribo perdida em vez de soldados modernos, se tornariam as fotos de paraquedistas mais famosas de todos os tempos, usadas em museus e documentários por décadas. Na noite de 5 de junho, Jake e os Filch-Tirten embarcaram no C-47. O silêncio dentro da aeronave era absoluto. Os brigões e rebeldes haviam se transformado em predadores silenciosos. À 1h23 da manhã, a costa da Normandia surgiu abaixo dele, e o céu se transformou em um inferno. Canhões antiaéreos alemães de 88 mm rasgavam a escuridão com bolas de fogo. O avião de Jake tremia violentamente enquanto estilhaços martelavam a fuselagem como chuva de granizo. De repente, o mundo ficou branco. Um projétil atingiu o tanque de combustível e o avião explodiu no ar. Homens foram arremessados para o céu noturno entre destroços em chamas. Jake foi jogado para fora pela força da explosão. No caos, suas linhas estáticas se romperam. Ele abriu o paraquedas manualmente, mas o velame foi parcialmente destruído por estilhaços e fogo. Jake e MCNS estava caindo em linha reta em direção a um pântano alagado na França, girando descontroladamente, enquanto o resto da maior invasão da história acontecia ao seu redor. O homem que o exército tentou expulsar 8 vezes estava prestes a aterrissar no pior lugar possível, na hora mais violenta da história moderna. A MCNS atingiu as águas geladas dos pântanos da Normandia com o impacto de um projétil. O peso de quase 40 quilos de equipamento, explosivos e munição o puxou instantaneamente para o fundo lodoso. No escuro daquelas águas estagnadas, as cordas do seu paraquedas emaranharam-se em suas pernas como armadilhas. Para a maioria, aquele seria o fim. Uma morte anônima e silenciosa antes mesmo da batalha começar. Mas o pânico gasta oxigênio, e Jake não tinha oxigênio a perder. Com a frieza de quem já havia enfrentado prédios em chamas, ele sacou sua faca de combate, cortou o arnês e impulsionou-se para a superfície. Ao emergir, o cenário era de um apocalipse. Destroços em chamas do seu C-47 caíam do céu como meteoros, iluminando a silhueta de outros paraquedistas que eram fuzilados ainda no ar. Jake não esperou. Ele verificou seu rifle M1 Garand encharcado, limpou a lama do rosto, borrando ainda mais sua pintura de guerra, e começou a rastejar. Durante horas, ele caçou seus próprios homens na escuridão. Um a um, ele reuniu os sobreviventes dos Filch-Tirten, Jack Vomer, Charles Pla e Robert Cohn. De seu pelotão original, restavam apenas 9. Mas, para Jake, 9 homens que sabiam lutar sujo valiam mais que um batalhão de recrutas obedientes. A missão era clara: capturar a ponte em chefe do ponte para impedir que os reforços alemães chegassem às praias. Com apenas 9 homens, Jake iniciou uma série de emboscadas rápidas e violentas. Eles surgiam das cercas vivas como fantasmas, disparavam e desapareciam antes que os alemães pudessem contar quantos eram. A agressividade era tanta que os comandantes alemães acreditaram estar enfrentando uma companhia inteira. Às 11 horas da manhã, o improvável aconteceu. O grupo de Jake, agora reforçado por 26 paraquedistas dispersos, capturou a ponte. Mas a guerra de Jake nunca era simples. Às 16h43, o som de caças P-47 Thunderbolt americanos trouxe esperança. Mas o que veio a seguir foi o caos. Por um erro de comunicação trágico, os pilotos americanos acreditaram que a ponte ainda estava em mãos inimigas e lançaram sua carga de bombas.
A estrutura pela qual Jake arriscou a vida explodiu em uma nuvem de concreto e aço. Seus homens o encararam em choque, mas Jake começou a rir. Ele ria porque aquele erro era a assinatura perfeita do exército que tentará expulsá-lo 8 vezes. Sem ponte para defender e sem rota para fugir, Jake olhou para a colina que dominava o terreno e deu a ordem. Vamos transformar aquele topo em uma fortaleza. Jake MCNS não usou manuais para defender aquela colina. Ele usou a geometria da morte que aprendeu caçando em Oklahoma. Ele identificou 3 trilhas estreitas que subiam a encosta e posicionou suas metralhadoras calibre .30 de modo que seus campos de fogo se cruzassem, criando um funil onde nenhum soldado poderia passar ileso. Ele instruiu seus atiradores a focarem exclusivamente nos oficiais. Cortem a cabeça da cobra, ele dizia. Na manhã de 9 de junho, após o oficial alemão ter sua oferta de rendição ridicularizada por Jake, a primeira onda de 200 soldados alemães avançou. Eles subiram em formação cerrada, acreditando que o número esmagaria a pequena resistência. Jake esperou. Ele os deixou sentir o cheiro da vitória, até que estivessem a poucos metros. Quando ele levantou a mão e deu a ordem, a colina explodiu. O ponto de estrangulamento transformou-se em um liquidificador humano. As metralhadoras disparavam 500 tiros por minuto, cortando as fileiras alemãs como foices em um campo de trigo. Desesperados, os alemães enviaram 2 tanques Panzer IV. Jake não tinha bazucas ou armas antitanque. Qualquer outro oficial teria entrado em pânico. Mas Jake notou algo que os alemães ignoraram. Os tanques só podiam subir por uma estrada estreita onde não conseguiam elevar seus canhões para atingir o topo da colina. Sua ordem foi brilhante em sua simplicidade. Ignorem os tanques. Matem a infantaria que está atrás deles. Sem soldados para protegê-los, os tanques ficaram cegos e vulneráveis, disparando inutilmente contra a terra enquanto os paraquedistas americanos dizimavam os soldados a pé. Ao final de 5 ondas de ataques brutais, os alemães estavam desmoralizados. Pilhas de corpos alemães serviam agora de obstáculos para os novos ataques. Quando os reforços da 82ª Divisão Aerotransportada finalmente chegaram, no dia 10 de junho, eles esperavam encontrar um cemitério americano. Em vez disso, encontraram 35 homens cobertos de lama, comendo grama e raízes, mas com seus rifles ainda apontados para baixo. O oficial de alívio, em choque, perguntou o número de baixas. Jake limpou o sangue seco do rosto e respondeu: 0. Mas se trouxe comida? Nós aceitamos. 35 homens haviam parado 700. O rejeitado de Oklahoma tinha acabado de dar ao exército a vitória mais impossível da Normandia. 6 meses após o massacre na Normandia, a maioria dos membros originais dos Fylkestirten estava morta, ferida ou dispersa por diferentes unidades. Jake MCNS já havia sobrevivido a uma explosão de avião, a um afogamento e a 72 horas de matança contínua para manter uma colina contra um batalhão alemão. Qualquer outro homem teria sido promovido, enviado para casa como herói ou, no mínimo, retirado da linha de frente para um descanso merecido. Mas Jake não era um homem comum, e o exército havia aprendido uma lição valiosa. Você não coloca um animal como ele atrás de uma mesa. Você o aponta para o problema mais impossível da guerra e sai do caminho. Em dezembro de 1944, o maior problema do exército tinha um nome: Bastogne. 11.000 paraquedistas americanos estavam cercados, sem comida, sem remédios e sob temperaturas abaixo de 0 que congelavam o sangue. A única chance de sobrevivência era uma missão considerada suicida. Os Pathfinders, desbravadores, precisavam saltar dentro do cerco inimigo para guiar aviões de suprimentos através de uma neblina que engolia o mundo. Quando o chamado por voluntários foi feito, Jake MCNS não deu um passo à frente. Ele saltou. Às 7h23 da manhã, sob uma visibilidade 0 e fogo antiaéreo intenso, Jake mergulhou no vazio branco. Ele atingiu o solo de Bastogne como um fantasma, no meio das linhas americanas, e imediatamente começou a trabalhar. Sob o nariz dos atiradores alemães, ele e sua equipe de desbravadores instalaram transmissores de rádio nos telhados de prédios em ruínas. Se os alemães triangulassem o sinal, eles seriam bombardeados em segundos, então as equipes trocavam as frequências como em um jogo mortal de esconde-esconde.
Graças aos sinais de Jake, o impossível aconteceu. 247 lançamentos de suprimentos foram bem-sucedidos. Milhares de quilos de munição, comida e bandagens caíram do céu, mantendo a 101ª Divisão aerotransportada viva até que os tanques de Patton rompessem as linhas inimigas. Jake MCNS havia mantido 11.000 homens vivos em Bastogne, mas não recebeu uma medalha, nem uma promoção, nem um obrigado público. Para ele, o dever estava cumprido e isso bastava. Quando a Alemanha finalmente caiu, o exército deu a Jake MCNS uma dispensa honrosa e um suspiro de alívio coletivo. Ele havia completado 4 saltos de combate e sobrevivido a situações onde centenas de homens melhores morreram. No entanto, a guerra não termina quando você entrega seu rifle. Jake voltou para Oklahoma e mergulhou em um abismo de alcoolismo pesadelos, tentando abafar o ruído dos homens gritando e dos aviões em chamas que habitavam sua mente. Em 1951, após um acidente de carro violento que deveria ter sido fatal, Jake acordou em uma cama de hospital e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele decidiu viver. Ele parou de beber, casou-se e construiu uma vida que ninguém esperaria do guerreiro pintado da Normandia. Jake tornou-se um carteiro na cidade de Ponca City, Oklahoma. Por 40 anos, o homem que riu diante de 700 alemães e salvou uma divisão inteira em Bastogne viveu uma vida pacata, vendendo selos e separando correspondências. Jake nunca contou suas histórias para os filhos. Ele não queria que eles vissem a guerra como algo heróico ou admirável. Ele morreu em 2013, aos 93 anos de idade, exatamente como queria. Como um vizinho comum e um pai dedicado. Jake MCNS provou que os rejeitados que o sistema tenta expulsar são, muitas vezes, os únicos capazes de salvar esse mesmo sistema quando ele entra em colapso. Ele não precisava de medalhas na parede para saber quem era. Ele era o homem que queria apenas matar nazistas, tomar café da manhã e ir para casa. E, contra todas as probabilidades, ele conseguiu as 3 coisas.